Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Wealthcast, onde eu, Rick, conduzo você no mercado financeiro. Então, de novo, muito prazer, eu sou o Rick Silva e eu tô aqui para poder conduzir você no mercado financeiro, para poder te ajudar, poder te dar insights, poder te dar o direcionamento, né? E dizer para você, olha, talvez o melhor caminho seja por aqui e também dar alguns insights sobre o que você deve fazer no seu dia a dia. Então, se você está começando no mercado financeiro, se você já atua no mercado financeiro, não importa, aqui você vai conseguir encontrar muita informação rica, muita informação boa para você poder usar no seu dia a dia, beleza? Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre persona, sobre uma parte muito importante quando se fala de clientes, de conquistar clientes, conquistar pessoas. A gente tem que saber sobre persona, o que é bem diferente, né? Persona de pessoa é muito diferente, turma. Então, às vezes a gente acredita que o mercado financeiro, ele tá todo pautado em análise gráfica, análise fundamentalista, em a gente entender o perfeito asset allocation, né? A gente acredita que o mercado financeiro é você entender sobre o balanço das empresas, sobre você saber todas as empresas, de ler todos os relatórios, de você saber como é que estão os gestores dos fundos, o que eles estão fazendo, o que eles estão imaginando. As pessoas acreditam que o mercado financeiro é isso, né? As pessoas acreditam que o mercado financeiro é você ficar com 4 telas na sua frente, analisando o mercado financeiro, ou então olhando para um Economática, né? Que é um software que você consegue ver praticamente todas as informações sobre as empresas, sobre economia e por aí afora, né? Você consegue fazer uma análise bem apurada, ou então ter um Bloomberg, né? As pessoas também acreditam, tem que ter um Bloomberg, tem que ter uma plataforma que eu esteja sempre muito antenado nas notícias, porque cada notícia importa. Quando, na verdade, não é assim, né? Na verdade, não tem nada a ver com isso. Não tem nem perto do que é o Lobo de Wall Street, né? O que hoje a gente vê aquelas negociações bizarras do cara ali na frente de uma tela vendendo uma ação mico. Para quem não sabe o que é uma ação mico, é aquela ação que não vale nada, mas que as pessoas acreditam que pode explodir um dia, né? Então fica ali analisando aquelas ações que são micos ali, né? E aí acreditando que vai dar um grande lucro, ou então analisando Bitcoin, querendo saber para onde vai ou deixa de ir, analisando ETFs, analisando bonds, analisando várias coisas. Não faz sentido. O mercado financeiro não é assim, né? Hoje, se a gente for ver a maioria do mercado financeiro, a maioria esmagadora são as pessoas que estão no front, certo? Se as pessoas que estão no front são os comerciais, como o gerente do banco, como o assessor de investimentos, seja ele CLT ou autônomo, o consultor financeiro, ou como chamam hoje, consultor de investimentos, mas é consultor financeiro. Ou então, se a gente for analisar um planejador, um educador financeiro, nenhum desses ficam ou passam parte do dia analisando ações, analisando balanço ou fazendo qualquer uma das coisas que eu acabei de falar aqui. Você aí, por exemplo, que é assessor já, que é consultor, que é planejador, você fica analisando o dia inteiro ou a maior parte do dia fica analisando essas coisas? Não. E se fica, tá errado. Talvez é por isso que você não vem tendo sucesso já, né? Então, esse é o primeiro ponto. Pense aí se isso não é o que está atrapalhando você, porque você acaba que se dedica demais a um ponto, a uma coisa que não vai te trazer um grande benefício, e aí acaba que não consegue dar realmente vazão para uma atividade que seria de prospectar os clientes. A maior parte do mercado financeiro hoje, ele está focado em justamente trazer clientes e em cuidar dos clientes, ou seja, ser hunter e ser farmer. Então, por isso é que o episódio de hoje vai falar sobre persona, que é muito diferente de público-alvo, que é muito diferente de pessoa. Você precisa ter uma história, você precisa saber quem você está abordando. Já faz umas 3 semanas que eu venho analisando anúncios de escritório, né? Anúncios aqueles de Facebook, de Instagram, de Google, sabe?
aqueles anúncios que vêm tanto estático, né, que é só uma imagem escrita alguma coisa, quanto em vídeo também, né? Ou então até mesmo em carrossel, sabe aquele carrossel que você vai passando, tem a primeira imagem, daí você passa, vem a segunda imagem, a terceira, a quarta, e vem se complementando, sabe? Então, esse é o modelo carrossel, se você não sabia, agora sabe. Alguns escritórios, eles fazem esses anúncios para poder o quê? Conquistar mais cliente. Tem alguns que fazem até para conquistar pessoas para trabalhar no escritório, né? Um assessor, um consultor, enfim. Tem alguns escritórios e corretoras que fazem esses anúncios para isso também. E aí, como eu estava dizendo, já faz um tempinho que eu venho analisando esses anúncios. E eu vejo o quanto de anúncio ruim existe no mercado. Ah, Rick, mas você que é o fodão então, né? Você que é o bichão, você que sabe de anúncio. Não, eu também faço anúncio merda, eu também faço anúncio ruim. Mas, olhando para o que eu testo e o que eu opero, o que eu coloco para jogo mesmo de anúncio, a maioria dá bom, a maioria dá certo. E o que é dar bom num anúncio, né? É você conseguir converter justamente o público que você queria converter, que você quer, que você deseja converter. Aquele que você definiu e que você fala, pô, eu quero falar com essas pessoas aqui. Por exemplo, hoje, um escritório que tem 1 bilhão em custódia, quanto de grana que ele gera? Você sabe? Você tem ideia mais ou menos? O que você tem que colocar aí na conta é mais ou menos 0,9, 0,8 a 1%, mais ou menos. Faça esse cálculo aqui e você vai em cima de 1 pi e você vai saber o quanto que esse escritório mais ou menos produz, quanto que esse escritório mais ou menos fatura. Um escritório desse, vamos colocar aí que é 1%, então, ele fatura por ano 10 milhões de reais. Tá? Então, esse é o faturamento, não é o lucro, tá? Mas vamos supor que o lucro, então, seja de 30%. Né? 30%, a margem é de 30%, de 20%. A gente tem aqui, então, por ano, 2 milhões de reais, tá? Então, 2 milhões de reais é o que ele tem, assim, a conta é bem grosseira aqui, tá, turma? Não vai... Ah, mas tem o imposto. Ah, mas tem... Calma, é uma conta extremamente grosseira mesmo, só para que vocês entendam aqui, mas vai. Sobrou ali 2 milhões. Esses 2 milhões, a maioria dos escritórios não investem em marketing. Então, a maioria esmagadora. Os que investem extremamente pouco. Talvez 5 mil reais por mês, no máximo 10 mil reais por mês. E aí eles colocam anúncios para jogo. Se a gente está falando de 10 mil reais por mês, são 120 mil reais por mês. E aí eles colocam esses 120 mil reais por mês em anúncios para poder alcançar pessoas. Então aqui tem o esforço do designer, o esforço de um copy, de uma pessoa que está ali como redação ou copy, né, copywriting lá, né, o copywriter. Fica ali a pessoa, então, que tem que fazer todos os anúncios ficarem prontos. Então tem o tempo dessas pessoas também. Para chegar lá na frente e você não conseguir converter o público que você gostaria. Ou então para chegar lá na frente e converter esse público que você gostaria. Mas eu vejo que no mercado financeiro a maioria das pessoas negligenciam. E eu tô falando aqui de nível escritório, turma. Eu tô falando de nível sociedade, de fundadores, de administradores de empresa, que eles acabam negligenciando o marketing. Simplesmente porque não precisa. Quanto mais profissional, quanto mais assessor, mais consultor a gente tiver, mais a gente vai crescer. E não é bem assim. Se você tiver consultores ou assessores e não tiver fazendo contato com novas pessoas, com novos leads, você não vai crescer. Ou vai crescer muito pouco. Ah, Rick, mas não paga nada para se ter um consultor ou um assessor sentado ali carregando a bandeira do meu escritório ou do escritório que eu tô vendo lá acontecendo. Não paga nada. Realmente, aparentemente não paga nada, mas paga. Paga e paga caro, na minha opinião, porque um profissional que ele é autônomo, você tem vários custos com ele, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui pra gente não desviar o assunto. Mas você tem vários custos com esse cara aqui. E aí, de que adianta? Você traz um monte de gente, mas você não consegue trazer leads para esse monte de gente ligar. Hoje, no Grupo Primo, né, que tem a consultoria, que é a Portfel, por exemplo, não existe esse problema tanto de geração de lead, porque esse problema de geração de lead, ele é, na verdade, a solução.
lá no grupo. O problema lá é realmente a falta de consultor, a falta de profissional, talvez. E por quê? Gera muito lead. Porque o Thiago Perini, o Grupo Premium em si, ele investiu já muita grana em geração de lead. E aí, naturalmente, tem muito lead para se ligar. A mesma coisa ainda vai acontecer durante alguns anos, ou todos os anos para frente, na verdade, porque o Grupo Primo, ele investe e continua investindo milhões por mês nessa geração de lead. Porque é basicamente CAC zero hoje no Grupo Primo. Porque pensa assim, o Grupo Primo hoje investe dinheiro para gerar lead, mas esse lead não é necessariamente para a Portfel, para a consultoria, mas sim para se tornar aluno do MBA, se tornar aluno do Meu Milhão, se tornar aluno da Finclass, se tornar aluno do Viver de Renda, do Perini, se tornar aluno de algum treinamento do Equity+, por exemplo, que é para empresários, do Equity Club, que é para empresários também. Então, todos esses daqui, todos esses cursos, todos esses treinamentos, esses MBAs que saem aí do Grupo Primo, todos eles foram injetados dinheiro para gerar lead. E esse lead, naturalmente, é um contato que um consultor da Portfel tem para poder abordar, já qualificado, porque ele já chega respondido várias perguntas já. Quanto de patrimônio que ele tem, onde que ele investe, como que ele investe, há quanto tempo que ele investe, enfim, por onde que o patrimônio está distribuído, liquidez também. Então tem muita informação ali, que é informação riquíssima. O grupo não tem esse problema, mas a maioria dos escritórios tem. E aí eu vejo o escritório investindo hoje no marketing digital, colocando grana lá, como eu falei, uns 120 mil nas mídias digitais, né, em alguns anúncios, só que chega na hora que coloca na frente de alguém, ele não tem efetividade de gerar o lead correto, né? Ele acaba gerando muito lead, o que às vezes dá aquela inflada, né? E você pensa, pô, eu tenho muito lead aqui. Só que, na verdade, esse muito lead não é um lead saudável, não é um lead correto, não é um lead qualificado. E aí é onde entra a persona. Como se fazer uma persona? O que na verdade tem a ver a persona com o marketing digital e com a sua abordagem, com a sua ligação, para que você não gaste tempo e nem dinheiro, como eu acabei de falar para você, que os escritórios, a maioria deles, estão gastando tempo e dinheiro. E, inclusive, se você quiser aprender sobre persona, sobre marketing digital, assuntos mais pontuais, tudo isso eu falo lá no meu canal do Instagram, que é o Rick Falando, tá lá no seu Instagram. É só você entrar lá no meu Instagram, que você vai ver lá que tem um canal, que você pode entrar lá e receber as informações mais exclusivas que eu mando lá no meu canal. Bom, o público-alvo, persona, ele tem tudo a ver com quem você quer atingir. Então vamos lá, o que é um público-alvo, o que é uma persona? O público-alvo, ele é tipo assim, eu sou dono do Palmeiras, tá? Entrei no lugar lá da presidente do Palmeiras e agora eu sou o dono do Palmeiras. Então, dono assim, né? Sou presidente. E em conversa com os meus patrocinadores, em conversa com todo mundo, a gente quer lotar o nosso estádio, a gente quer lotar o Allianz Parque. Então aí penso, quem que eu quero trazer? Meu público-alvo é o palmeirense, certo? Ponto. Público-alvo, palmeirense. Acabou. Não quero falar com um corintiano, não quero falar com São Paulino, não quero falar com nenhum desses, porque meu público-alvo é encher o meu estádio de palmeirense, já que o estádio é do Palmeiras, certo? Então, esse é o público-alvo. Agora, o que é uma persona? Bom, quem vai jogar? Vai ser Palmeiras e Corinthians. Então, é torcida única. Por ser torcida única, eu consigo, então, fazer a família vir para o estádio. Um jogo de domingo, às 4 horas da tarde, é um belo motivo para a família vir assistir o jogo. Não é um jogo de semifinal, nem final, nada disso. É um jogo quase que festivo, né? Um jogo de Brasileirão ali, cumprindo tabela. Imagina isso, essa é a história por trás, esse é o plano de fundo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero trazer a família. Logo, eu tenho que agora, pensando aqui, família, que seja um casal, né? Um homem ou uma mulher, ou um homem, uma mulher. Eu quero trazer eles, esse casal, e mais os filhos. Então eu quero falar com pessoas que já são casadas, porque eu quero criar um combo. Porque essa é a minha persona, né? A minha persona é o João, eu quero falar com o João,
e eu quero falar com a Maria para que eles tragam a sua família. Então, João, Maria, que é casado, que já tem filhos, que são palmeirenses, que faz tempo que talvez não vem no estádio, porque o estádio para eles traz uma sensação de insegurança, de levar os filhos para o estádio. E tudo isso, turma, acaba que cria uma história para que eu consiga criar a minha história, para poder fazer com que as pessoas que estão vivendo essa história comprem esse ingresso. E eu não preciso ter só uma persona, eu não preciso ter 2 personas, eu posso ter 3, 4. Eu posso criar a história do João, que é casado com a Maria e que tem 2 filhos. Eu posso criar a história do Paulo, que é casado com o Rogério e que tem um filho. Eu posso criar, e assim por diante. Eu vou criando várias histórias, e aí agora nos meus anúncios, eu vou criar anúncios que falem com essas personas. E não vou colocar, ei João, não é isso, eu não vou usar esse nome. Mas eu vou usar anúncios que estejam focados com esse público, que esteja direcionado para essa persona, para esse problema, para essa história, na verdade. E aí, como que a gente traz essa realidade, então, para assessoria, para consultoria, para o mercado financeiro? Porque até agora eu dei o exemplo do estádio, né? E talvez não fique claro para todo mundo como que você transforma exatamente tudo isso que eu estou falando em realidade, para a sua realidade. Por isso, me aguarda um minutinho e eu já volto para poder dizer para você tudo exatamente como que você vai organizar a sua persona, como que você vai organizar para criar um anúncio, caso você queira, e principalmente para caso você queira, que eu acredito que é isso que você quer, falar com alguém no telefone ou presencialmente e conseguir atingir mais na veia dessa pessoa e fazer com que ela queira ser atendida por você. Criar uma necessidade muito maior. Tudo isso eu vou falar daqui só um minutinho. Me aguarda aí. Se você é um assessor de investimentos e está com problemas na sua receita, então te convido para participar do próximo Acorda Aí, um treinamento gratuito e presencial. Aperte no link que está na descrição para saber mais. Agora vamos lá criar então a sua persona ideal para que você fale com a pessoa correta. Vamos lá. Como que você cria essa persona? Primeiro, você tem que criar toda essa historinha que eu acabei de criar. Então vamos lá. Eu quero atender pessoas de alta renda, certo? Quero atender pessoas que têm mais de 300 mil. Se eu quero atender pessoas que têm mais de 300 mil, logo eu tenho que falar com pessoas que vivam essa realidade. Quem são as pessoas que vivem nessa realidade de mais de 300 mil? Talvez a pessoa que joga golfe, a pessoa que joga tênis, a pessoa que joga, o futebol já é mais difícil, né? Porque já é um esporte muito amplo aqui no Brasil, né? Então já é mais difícil. Mas eu quero falar com pessoas talvez que tomem vinho, pessoas que fumam charuto, pessoas que tomam uísque, que são apreciadores e que conhecem disso. Eu quero falar com essas pessoas. Eu quero falar com pessoas que viajem, que gostam de viajar. Então, eu quero falar com pessoas que talvez querem proteger o seu patrimônio do que pode acontecer aqui no Brasil por conta dessas mudanças de governo, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, e a pessoa fica insegura, então querendo fazer essa mudança. Então eu posso criar várias narrativas, várias histórias aqui, mas eu quero criar a história do João, que tem 37 anos de idade, já é casado com a Maria e tem 2 filhos. E eles têm muita vontade de viajar, já acumularam patrimônio, mas eles têm muito medo também do que pode acontecer aqui no governo brasileiro, por conta dessas mudanças. Então, qual que é a dor deles, né? A grande dor deles é não conseguir se proteger facilmente das possíveis oscilações que podem ter aqui no Brasil por conta dos governos. Então, eles não conseguem se proteger facilmente disso, porque talvez eles ainda não tenham essa ferramenta. Então, essa é a minha persona agora. Olha só a história que eu tive que criar para que eu conseguisse imaginar agora como que eu vou falar com as pessoas daqui para frente. E eu preciso agora usar essa narrativa para que eu fale com pessoas que estão vivendo histórias parecidas com essa daqui. Se eu não conseguisse criar essa pequena história aqui, naturalmente eu não conseguiria detalhar na hora de falar com alguém.
na hora de conversar com alguém ou na hora de criar um anúncio. Então, essa pessoa aqui, ela tá querendo proteger o patrimônio dela, certo? Logo, se eu estiver conversando com alguém ali, um amigo, um familiar agora, eu vou poder abordar justamente esse assunto. Porque esse assunto é justamente um assunto que essa pessoa que eu tô conversando agora, daqui pra frente, ela pode não estar tão atenta. Como, por exemplo, se eu estiver conversando com meu amigo André, e eu falar pra ele, André, cara, o que você pensa sobre economia? Né? Eu posso começar por esse assunto, porque lembra que eu falei aqui da persona? Né? O que ela tem medo? Quais são os receios? Aí eu posso perguntar sobre esse medo, sobre esse receio. Pergunta, André, o que você tá achando aí da economia? O que você tá pensando sobre isso? Daí ele vai começar a falar, pô, eu acho isso, acho aquilo, acho que o governo é displicente nisso, displicente naquilo, passa por tal problema, blá, 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 blá. Beleza. Todos esses problemas aqui ele vai falar e eu vou dizer, e você já pensou alguma vez em como que você vai diversificar o seu patrimônio, por exemplo, fora Brasil? Você já fez alguma vez isso? Se a pessoa não fez, chegou a hora de você educar. E aí na hora que você educa, é a hora que você prospecta. A mesma coisa nos anúncios. Tanto que tem um anúncio que eu vi de um escritório, tá lá no meu Instagram, né? Se você chegar aqui muito tempo depois desse podcast, talvez você vai ter que rolar bastante o feed ali do meu canal lá no Instagram. Porque eu falo sobre como essa persona, essa criação do problema, o que ela tem a ver com o anúncio. Porque aqui, qualquer pessoa que eu converse, que tenha mais de 300 mil, ou a maioria das pessoas, na verdade, que eu converse, provavelmente tem este problema. Tem um problema de diversificação de patrimônio. Uma pessoa que tem 10 mil, 15 mil, 30 mil reais não está pensando em diversificar o patrimônio. Agora, uma pessoa que tem mais de 300 mil já pensa nisso. Então, é interessante que você pense sobre como que você pode ajudar essa pessoa a diversificar o patrimônio. Falando de como dolarizar o patrimônio, como colocar o patrimônio nos Estados Unidos lá ou em qualquer outro país. Né? Obviamente, os Estados Unidos tem uma maior segurança e as pessoas conhecem mais, é mais fácil de você criar essa história para a pessoa. Então, é muito legal de você entender o problema de uma persona e dessa persona você detalhar, então, agora, como que ela resolve esse problema. Então, você escreve a persona, agora você escreve o problema dessa persona, que o problema dela é não estar totalmente segura em relação ao governo brasileiro e, naturalmente, não sabe como que vai se proteger disso. E você escrever agora a solução de como que você organiza a vida dela e como que você ajuda ela a dolarizar esse patrimônio para se proteger. Pronto. Agora você consegue criar um anúncio com isso, você consegue abordar pessoas com esse assunto e, naturalmente, isso vai facilitar e muito a sua prospecção, o seu papo, a sua conversa. E se ficou alguma dúvida ainda, eu quero que você vá lá no meu Instagram, @oricksilva, e comente. Rick, eu preciso da tua ajuda ali na persona. E aí eu vou te indicar o meu treinamento, alguns dos meus treinamentos, né, talvez, porque isso daqui é um assunto extremamente complexo e ele precisa ser completo, né? Então, vai estar lá no meu Instagram, entra lá, @oricksilva, tem um pouco lá já de informações no meu canal, mas vai ter muito mais informação nos meus treinamentos, beleza? Bom, espero que você tenha gostado do episódio de hoje sobre persona. E se você não entendeu, volta um pouquinho e escuta de novo, me pede ajuda que eu tô aqui pra te ajudar, beleza? Tamo junto, valeu e até um próximo episódio. Tchau!